Todos por um, All for One. All for One, Ruef Van, sobrenome Shigaraki. Shigaraki é o principal antagonista da série de mangá e anime My Hero Academia. Ele é o fundador e benfeitor da Liga dos Vilões. Outrora o vilão mais poderoso do Japão e arqui-inimigo de All Might, sua identidade completa é desconhecida. Seu objetivo final é roubar o Kirk de seu irmão mais novo, One for All, o único Kirk que pode se opor a ele, transformando Tomura Shigaraki no recipiente perfeito antes de finalmente conquistar o resto do mundo. Ele foi preso no Tártaro após sua segunda derrota nas mãos de All Might até que ele escapou vários meses depois, agora focado em destruir o nono portador do One for All, Izuku Midoriya, para completar seu plano de séculos. Aparência. Depois de ser mortalmente ferido por All Might anos atrás, o rosto de All for One era inteiramente feito de tecido cicatricial, estendendo-se de cima do lábio superior e cobrindo toda a cabeça e a nuca. Como tal, ele não tinha nariz, orelhas, cabelos ou olhos visíveis, embora os contornos de suas órbitas fossem visíveis. All for One era cego, mas usava um infrared Kirk para ver e sentir as direções das vibrações na área ao seu redor, semelhante à ecolocalização. Há um pequeno buraco em cada palma de suas mãos, que é como ele rouba e transfere Kirks. No passado, All for One era um homem de estatura gigantesca, que possuía feições fortes e imponentes, cabelos brancos curtos e olhos vermelhos luminosos. Ele geralmente usa um terno escuro sobre uma camisa branca. Quando All for One deixou seu esconderijo secreto durante um incidente de caminho, ele vestiu uma máscara de gás azul marinho semelhante a uma caveira com tubos angulares no topo, um sistema de suporte de vida em forma de colar largo em volta do pescoço com tubos adicionais conectados na frente e para trás, presumivelmente para ajudá-lo a respirar. Para seu confronto com Izuku, ele usa uma máscara de caveira mais lisa com uma gola muito mais larga e elegante. Ele também usa um colete estampado por baixo do terno. Durante sua batalha com Endeavor e Rox, All for One usa uma réplica de engenharia reversa da Kirk Destroying Drug para restaurar sua aparência antes de sua primeira luta com All Might, bem como roubar uma capa de um herói para se cobrir. Personalidade. All for One é um homem sutil, sádico e malévolo, que gosta de governar nas sombras e se diverte às custas das pessoas, antes de descartá-las. No passado, All for One usou seus poderes para ajudar as pessoas, mas em troca de sua servidão. Uma vez que eles não fossem mais capazes de seguir suas ordens, All for One os abandonaria insensivelmente, e aqueles que desafiassem sua vontade seriam expurgados por seus seguidores. All for One exibe sinais extremos de megalomania e até traços de um completo complexo de Deus, comparando-se ao Lorde Demônio que ele leu nos quadrinhos, ao mesmo tempo em que saboreou seu poder total sobre o Japão e se viu como um ser superior. Ele também exibe sinais de cleptomania, alegando que não consegue resistir a roubar um poderoso Kirk quando a oportunidade se apresenta. No passado, All for One cuidava de seu irmão mais novo, Yoichi, embora fosse condescendente com ele. Ele zombou de seu frágil irmão, dizendo que sem poder era impossível afirmar seus ideais. All for One tem um firme desprezo pelos ideais de justiça e moralidade, descartando-os como crenças arbitrárias de outras pessoas que acorrentam a liberdade pessoal. Atualmente, a maior obsessão de All for One é roubar o One for All, um Kirk que se originou de Yoichi, e aquele Kirk que ele não pode roubar. Semelhante a como All Might ansiava por se tornar um símbolo de justiça, All for One procurou ser um mal todo-poderoso, sendo inspirado pelos quadrinhos que leu com seu irmão na infância. Ele revela que seu objetivo final é usar seu poder para frustrar o futuro da humanidade, pois isso se encaixa no personagem Lorde Demônio que ele imagina ser. All for One é um mentor paciente de seu protegido, Tomura. Ele oferece críticas construtivas e encorajamento a Tomura sempre que este falha. Ele também prefere ensinar Tomura, dando-lhe oportunidades e diferentes experiências com as quais ele pode aprender. No entanto, essa benevolência é uma fachada, porque All for One vê Tomura como uma ferramenta valiosa para roubar One for All. Isso fica aparente durante a Guerra de Libertação Paranormal, quando All for One possui Tomura à força, apesar dos protestos deste último, revelando que ele vê Tomura como um recipiente em vez de um sucessor. All for One é incrivelmente manipulador em relação a seus receptáculos em potencial, principalmente Tomura, a quem ele rebatizou e deu seu sobrenome, disposto a assumir um disfarce carinhoso e até paternal, ao mesmo tempo em que nutre seu lado sombrio e impulsos assassinos desde tenra idade, preparando-o efetivamente em um vilão. All for One despreza aqueles que o desafiam persistentemente, especialmente os usuários do One for All. Ele detesta All Might em particular por arruinar seu sindicato e aleijá-lo. Ele também acredita firmemente no ódio do coração, acreditando ser uma fonte muito forte de poder. Ao orientar Tomura,
All For One deu a ele as mãos de seus parentes falecidos como uma forma de sentimentos negativos em seu coração permanecerem sempre próximos, ao mesmo tempo em que lhe dava uma sensação de conforto. Ao encontrar as vontades anteriores de One For All no mundo mental, o vestígio de All For One não foi incomodado quando Tomura começou a odiá-lo, afirmando que esse ódio era apenas mais adequado para o símbolo do medo. Por mais que encoraje o ódio de Tomura, All For One também é altamente irônico e zombador de seus inimigos como um meio de irritá-los ou fazer com que baixem a guarda. Suas provocações e experiência em guerra psicológica são suficientes para enfurecer até mesmo os heróis mais fortes, como All Might e Endeavor. Mesmo quando em menor número, All For One permanece inabalavelmente calmo, disposto a massacrar os inimigos com seu tremendo poder. Ele frequentemente considera oponentes inferiores como forragem em vez de ameaças reais, embora esteja disposto a se interessar por suas peculiaridades para ver se eles são dignos de tomar para si. Devido ao seu imenso poder e confiança, All For One tem um comportamento calmo e condescendente, confiante mesmo quando frustrado e preso. Mais tarde, o vilão revela a Dabi que nunca depende de um único plano para atingir um objetivo e tem múltiplas contingências. Apesar de sua hegemonia, All For One se apresenta como educado, simpático e generoso com seus associados e subordinados. No entanto, isso é apenas loquaz que All For One emprega para manipular sutilmente as pessoas para que sigam suas ordens, não mostrando nenhuma preocupação com elas quando são capturadas ou sobrevivem à sua utilidade. Ele admite para Dabi que vê as pessoas como nada mais do que ferramentas descartáveis. Caso elas falhem com ele, ele dá de ombros e passa para a próxima alternativa, embora esteja disposto a aproveitá-la sadicamente quando receberem sua punição, seja dele ou de alguém. Se não, mesmo que seus seguidores falem com ele, All For One admite que vale a pena ver o entretenimento que eles podem trazer antes de sua queda e até mesmo tentá-los ajudá-lo antes de vê-lo sofrer, mostrando sua disposição distorcida de brincar com a vida das pessoas enquanto tem um flagrante desrespeito para o que quer que aconteça com eles. Graças a uma combinação de peculiaridades, All For One pode detectar mentiras e hostilidade, com as quais ele pode eliminar preventivamente os traidores. Devido à sua longa vida, bem como ao seu status e experiência, ele está bem informado sobre quase todas as figuras significativas entre heróis e vilões. Embora All For One seja completamente egoísta, ele está disposto a morrer por seus ideais e não poupará esforços para garantir que sua ideia de um símbolo do mal continue mesmo após sua morte. Enquanto ele deseja possuir o corpo de Tomura para seus próprios fins, All For One não se importa se Tomura conseguir matá-lo, desde que ele continue seu legado. Da mesma forma, ele não tem nenhum problema em sacrificar seu próprio senso de identidade e permitir que sua consciência se funda com a de Tomura para se tornar uma nova força maligna inteiramente. Como efeito colateral de seu próprio Kirk, All For One explica que muitas vezes ele sofre de pesadelos onde as pessoas de quem ele roubou Kirks aparecem em seus sonhos e lançam insultos contra ele. Apesar de sua personalidade implacável, All For One admite que tais episódios o deixam muito desanimado às vezes. Ele zomba da ideia de ser capaz de sentir culpa, acreditando ser uma característica de humanos inferiores. Como prova adicional de seu distanciamento, ele negou repetidamente a culpa por qualquer uma de suas ações. Em vez disso, culpou seus seguidores que só queriam apoiá-lo ou que, de outra forma, ficaram do lado de seus planos por suas próprias razões. Ele faz isso apesar do fato evidente de ter manipulado todas as partes envolvidas para agirem em seu nome com promessas cheias de mel, ao mesmo tempo em que se aproveita de suas vulnerabilidades pessoais e emocionais para coagi-las a cumprir sua vontade, recusando-se persistentemente a admitir que ele deve ser responsabilizado, ao mesmo tempo em que se vangloria de seus resultados e de seu suposto poder para atingir seus objetivos, sorrindo com prazer hipócrita. Embora inicialmente se acreditasse que seus seguidores estavam de fato cumprindo suas ordens por lealdade a ele, é revelado que há aqueles que o obedecem por medo de represálias, uma forte refutação da crença de All For One de que seus apoiadores estão agindo de forma errada. De sua própria vontade e possível evidência de um senso ilusório de apoio a seus ideais ou mentiras totalmente desprezíveis para desviar a culpa. Está implícito que a razão pela qual ele exige o ódio e a vontade de Tomura para roubar One For All com sucesso em primeiro lugar é porque ele próprio não carrega nenhum ódio, ou pelo menos nem de longe tanto quanto necessário. Hawks questiona por que, depois de tantos anos perseguindo One For All, ele não se ressentiria tanto dos usuários, e teoriza que isso ocorre porque algo está faltando em sua alma, apontando como ele está sempre sorrindo. Isso é apoiado pelo fato de que, não importa quão cruéis ou sádicas sejam suas ações ou aqueles que lutam contra ele ou frustram suas ambições, ele nunca parece ter ou exibir verdadeira malícia ou emoções. Isso pode ser devido a ele ser tão egoísta que literalmente não consegue se importar com nada além de si mesmo o suficiente para formar os apegos necessários para criar um rancor poderoso ou um forte sentimento de vingança.
No entanto, ele mostrou estar chorando antes de matar o segundo usuário do One for All, tendo sido provocado de alguma forma para exibir essa emoção. Embora All for One tenha desenvolvido um forte desprezo e ódio por All Might por ter danificado permanentemente seu corpo e tirado seu governo e status sobre o Japão, ele mais tarde admite que perdeu todo o interesse em All Might e agora está focado no atual One. Para o portador de All, Izuku Midoriya. Parece que All for One é tão egomaníaco, a ponto de apenas aqueles que persistem em seu caminho e são fortes o suficiente para desafiá-lo merecerem sua atenção e ódio constantes. Ele é tão emocionalmente inclinado para seus objetivos, que é desdenhoso ou manipulador em relação a tudo mais, vendo as pessoas como obstáculos em seu caminho ou peões para ele manipular para seu próprio ganho. Apesar de All for One ser sempre percebido como calmo e composto, existem alguns casos que o agitaram a ponto de se tornar emocionalmente instável, especialmente quando sua crença infalível de que ele está acima de todos os outros é ameaçada. Quando alguém desafia sua autoridade, especificamente aqueles que ele considera insignificantes, isso pode irritá-lo com raiva e frustração. Isso inclui estar em distrip depois que a tentativa de Tomura de roubar o New Order falhou, e pessoas como Kyokajiro e o segundo usuário do One for All, que se recusaram a recuar, apesar de serem significativamente mais fracos em comparação com ele. Habilidades. Habilidades gerais. All for One é o vilão mais poderoso do Japão. Graças ao Life Force Kirk, All for One é virtualmente mortal e está ativo desde o surgimento de Kirks. Ele coletou inúmeras peculiaridades com uma ampla gama de aplicações e pode combiná-las como quiser. Isso, junto com sua habilidade de roubar qualquer Kirk de seu oponente, torna o All for One quase impossível de derrotar. O vilão empregará todos os meios necessários para ferir seu oponente antes de matá-lo. Em seu auge, All for One derrotou facilmente poderosos Pro Heroes, fazendo-se parecer inigualável e imparável. Os únicos indivíduos que podem efetivamente se opor ao símbolo do mal são os herdeiros de One for All, um Kirk All for One criado inadvertidamente, e o único Kirk que ele não pode roubar, embora ele tenha tentado roubá-lo de Daigoro Banjo em 2 vezes. All for One procurou cada usuário do One for All, excluindo Ikaji Shinomori, e os matou facilmente, sobrecarregando-os com sua enxurrada de peculiaridades. No entanto, All for One foi incapaz de roubar One for All, nem impedir que qualquer um dos usuários passasse pelo Kirk. No entanto, All for One permaneceu incontestado até a ascensão de All Might. All Might possuía a força necessária para desafiar All for One, e os dois oponentes travaram um duelo sangrento. Embora All Might tenha sofrido ferimentos incapacitantes, ele conseguiu derrotar All for One, forçando o vilão a contar com um sistema de suporte de vida. 6 anos depois, apesar de perder todos os sentidos e não conseguir se recuperar dos ferimentos, All for One estava longe de ser fraco. Ele sozinho derrotou Endeavor, Best Giannis, Ed Geshot, MT, Lady Gran Torino com pouco esforço, bem como lutou a par com All Might até que o herói estivesse exausto de sua forma muscular. Com sua combinação final de individualidade, juntamente com o declínio do poder de All Might, All for One quase conseguiu matar All Might, mas o último convocou sua força de vontade e usou o que restava de seu poder para nocautear o símbolo do mal. Força imensa, All for One é extremamente forte, sendo capaz de facilmente trocar golpes com All Might, cuja força física foi considerada incomparável. Em seu apogeu, ele foi capaz de dominar sem esforço Prenon Rude, embora o último tenha sido enfraquecido pela batalha contra O'Clock e seus aliados. Velocidade imensa, All for One tem uma velocidade incrível, como mostrado quando ele destruiu completamente a fábrica Nomu, derrotou os 4 Pro Heroes que estavam lá e causou danos significativos à área circundante em uma fração de segundo. Ele também tem reflexos aguçados, sendo rápido o suficiente para reagir aos socos de All Might e desviar casualmente de ataques de Ed Geshot, que pode se transformar mais rápido que a velocidade do som. Durabilidade imensa, apesar de estar em um estado desgrenhado com ferimentos graves, All for One possui uma quantidade desumana de durabilidade. Durante toda a sua segunda batalha com All Might, ele, ao contrário do último, nunca se encolheu ou gritou de dor, provando que o símbolo do mal pode resistir aos golpes destrutivos do símbolo da paz com resiliência monstruosa. Outra prova de sua robustez foi quando All for One sobreviveu ao United States of Smash de All Might, embora tenha ficado inconsciente depois. Sentidos aprimorados. Devido ao fato de All for One ser cego, sua audição melhorou imensamente, pois ele é capaz de perceber o que está ao seu redor pelo som. Ele também pode sentir vibrações no ar. Um exemplo disso foi exibido quando All for One dissipou rapidamente um ataque de chamas de Endeavor, que havia chegado ao local com Ed Geshot. No entanto, essa habilidade tem seus limites, o que é mostrado quando ele é colocado no Tártaro. A falta de som e vibrações o deixa completamente alheio ao que está ao seu redor. Intelecto Gênio.
All For One possui um nível extraordinário de intelecto, provavelmente devido à sua idade avançada e experiência de vida. Ele governou o Japão das Sombras por mais de 100 anos, com a maioria do público ignorando sua existência. Ele está bem informado sobre os assuntos atuais e sobre figuras significativas entre heróis e vilões. Ele também possui um vasto conhecimento dos Kirks que roubou, o que lhe permite usá-los de forma eficaz. Embora condescendente com seus oponentes, All For One é um especialista em observar seus inimigos e explorar suas falhas. Outro aspecto aterrorizante da inteligência de All For One é sua capacidade de atacar as inseguranças das pessoas. Ciente de que All Might ainda estava de luto por seu mentor, Nana Shimura, All For One usou isso para insultar o herói, insultando-a, além de revelar que Tomura é neto de Nana. Posteriormente, ele expôs a forma emaciada de All Might ao público para desmoralizá-los e humilhar o herói. Ao observar All Might, All For One deduziu que ele não possui mais o One For All e Izuku Midoriya herdou o Ki. Após o incidente de Kamino, foi revelado que All For One antecipou a possibilidade de sua segunda derrota nas mãos de All Might, e sabia que se isso acontecesse, ele seria incapaz de transferir seu All For One Kirk para Tomura. Como planejado. Para garantir que a herança de seu poder fosse cumprida, o símbolo do mal, antes de ressurgir, teve sua individualidade replicada por seu médico, Kyūdai Garaki, deixando All For One com a variante copiada, e o Doutor com a variante original, que então mais tarde ser passado para Tomura. Ao atacar o Tártaro com seu exército de Raend no Mu, All For One foi capaz de superar as defesas quase impenetráveis da prisão por meio de um ataque coordenado de fora, já que sua consciência assumiu o controle do corpo de Tomura, e de dentro, onde seu corpo original estava alojado. Ele libertou com sucesso todos os prisioneiros do Tártaro, incluindo seu corpo original. Dada sua incapacidade de roubar o One For All, e o conhecimento de Kirk sendo impressos com a consciência do usuário original, foi discutido que All For One principalmente prepara as emoções negativas de Tomura para que a vontade do primeiro dentro do All For One Kirk possa mais facilmente habitar o de Tomura. Chassi modificado, tudo em uma tentativa final para o Symbol of Evil original adquirir o One For All. Vontade indomável. Condizente com seu epíteto, o símbolo do mal, All For One possui uma vontade maléfica tão resoluta que foi capaz de acumular facilmente hordas de seguidores em sua longa vida por pura influência. Dentro e fora do campo de batalha, All For One é totalmente imperturbável por espetáculos imprevistos que o deixariam intimidado ou desequilibrado, e ele geralmente mantém sua atitude complacente mesmo quando parece estar em desvantagem. Sua presença se mostrou tão maliciosa e sombria que Izuku, Tenya Ida, Momoyao Yoruzu, Shoto Todoroki e Eijiro Kirishima ficaram completamente paralisados de medo, apesar do quinteto já ter passado por situações de vida ou morte e encontrado vilões letais. A vontade de All For One também é grande o suficiente para seu Kirk original dominar a própria força de vontade de Tomura Shigaraki e possuir o jovem vilão como uma marionete. Isso é conveniente, pois All For One planeja transferir sua consciência para Tomura, com a intenção de se tornar um ser mais poderoso. No entanto, apesar de ter suas ambições frustradas uma e outra vez por usuários de One For All e a circunstância de All Might destruir seu corpo e aleijá-lo permanentemente, seu ódio, se houver, não é forte o suficiente para permitir que ele anule a vontade do One For All ou do seu usuário. Mesmo desconsiderando os requisitos físicos para tomar One For All em si mesmo, ele parece não ter a determinação emocional para dominar as vontades dos espíritos em One For All. Isso parece indicar que, embora sua vontade seja extremamente forte quando se trata de resistir a coisas que podem mudá-lo pessoalmente, seu senso de identidade e personalidade, ele não parece se importar o suficiente com alguém ou alguma coisa para ter um investimento emocional para fortalecer sua vontade. Significativamente, é apenas quando Tomura está em um estado negativo e consumido pela raiva que All For One pode assumir o controle, pois a raiva faz com que as pessoas se tornem instáveis e se esqueçam de si mesmas. Peculiaridades. All For One, Ruef Van, a individualidade de All For One permite que ele roube as individualidades de outras pessoas, deixando-as sem individualidade, e impõe as individualidades como se fossem suas. All For One também pode redistribuir seus Kirks roubados para outras pessoas. Seus múltiplos Kirks concedem a ele uma ampla variedade de opções em combate, e ele pode combinar seus Kirks roubados para criar ataques compostos com efeitos devastadores. No entanto, ele não pode roubar a proficiência individual dos usuários originais, e portanto, é limitado por sua própria habilidade com seus poderes roubados. Por causa disso, ele prefere roubar peculiaridades que dependem de força bruta, em vez de aquelas que exigem prática e experiência para serem dominadas. Embora ele possa roubar qualquer individualidade, o corpo de All For One não pode conter adequadamente as individualidades das gerações mais recentes, razão pela qual ele procurou a pesquisa médica do Dr. Garaki.
Ele também menciona ter pesadelos frequentes onde as consciências das pessoas de quem ele roubou peculiaridades aparecem diante dele. Para completar, o corpo permanentemente ferido de All For One coloca um limite em quantos Kirks ele pode pegar e usar em sucessão, tornando-o muito mais fraco do que em seu auge. Pouco antes do incidente de caminho, seu Kirk foi duplicado pelo Dr. Garaki e a versão original foi dada a Tomura, enquanto All For One manteve a versão copiada. Um vestígio consciente de All For One permanece dentro do Kirk original e tem a capacidade de anular a vontade de Tomura e controlar seu corpo, embora atualmente não se saiba quanta conexão o vestígio e o All For One original têm entre si. A versão copiada de All For One não lhe dá tanto comando, no entanto, o que significa que vestígios de Kirks roubados podem resistir ao usuário por dentro. All For One roubou uma grande variedade de Kirks com sua habilidade, incluindo Cert. Si, All For One roubou esta peculiaridade de Hagou. Com este Kirk, ele pode observar e monitorar até 100 pessoas por vez, incluindo sua localização e pontos fracos. Além do infravermelho, este Kirk compensa a cegueira de All For One. Varping. Tens, All For One pode produzir um líquido preto que atua como um portal, de natureza semelhante ao Warp Gate de Kurogiri. Parece que ele pode usar esse Kirk em grande escala, pois produz vários portais de líquido preto que transportam dezenas de Nomou para o esconderijo da Liga dos Vilões. Este Kirk, no entanto, tem muitas limitações, não é uma distorção baseada em coordenadas e só pode distorcer coisas de para sua localização, e só funciona se for usado em alguém com quem ele tem um relacionamento próximo. Canhão de ar, Kyo Oshidazu, All For One libera uma onda de choque de ar de seus braços. Este Kirk é ainda mais fortalecido por seu uso combinado com Springleaf Limbs e vários outros Power-Up Kirks. Springleaf Limbs, Kinkotsu Baneka. Este Kirk permite que All For One enrole seus músculos para aumentar sua força física e também pode ser usado para aumentar outros Kirks, como Arcano. Rivet Stab, Baitotsu, All For One transforma seus dedos em gavinhas pretas que têm linhas rachadas vermelhas proeminentes que se estendem dos dedos dos usuários, embora também possam emergir de outras partes do corpo, como a coluna vertebral. Esses apêndices podem facilmente perfurar corpos, no entanto, o usuário pode escolher se quer ferir o alvo ou não, como visto quando All For One o usou com ativação forçada de Kirk, sem prejudicar o alvo. Ativação forçada do Kirk. Kozeki Zeiyatsude, All For One pode ativar o Kirk de um alvo contra sua vontade, estejam eles conscientes ou não. All For One usou este Kirk em combinação com Rivet Stab. Impact Recoil, Shegeki Anten, este Kirk aparentemente permite que All For One reflita completamente o impacto de um ataque de volta ao atacante. Multiplicador, Jekuko, este Kirk aparentemente multiplica o número de braços de All For One. Hipertrofia, Hidaika, este Kirk aparentemente aumenta o braço de All For One. Rivet, BY, este Kirk possivelmente gera crescimentos semelhantes a rebites no braço de All For One. Spearlick Bones, Skotsu, este Kirk gera estruturas ósseas semelhantes a brocas no braço de All For One. Kinetic Booster, Shunpatsu Ryoku, este Kirk sem nome aparentemente aumenta a quantidade de energia cinética que All For One cria e libera. All For One tem 4 cópias deste Kirk. Potenciador de força, Ryoryoku ZKY, o Kirk sem nome aparentemente aumenta a força física de All For One. All For One tem 3 cópias deste Kirk. Infravermelho, Sekigaisen, este Kirk permite que All For One sinta seus arredores usando sensores infravermelhos. Ele usa esse Kirk para compensar sua cegueira. No entanto, a quantidade que ele é capaz de sentir é muito limitada. Força Vital, Sensei, este Kirk foi dado a ele pelo Dr. Garaki, e permitiu que ele possuísse longevidade sobrenatural na vida útil. Ondas de rádio, Denpa, All For One pode interromper as ondas de rádio e causar mau funcionamento dos comunicadores. Arflame Fan, Jika 100, este Kirk permite que All For One gere uma parede de chamas para atuar como defesa. Telekinesis Kirk sem nome, este Kirk permite que All For One levite objetos com a mão. Ele o usou para levitar seu dispositivo médico uma vez libertado do Tártaro. Kirk de levitação sem nome, este Kirk permite que All For One levite no ar. Kirk de detector de mentiras sem nome, este Kirk permite que All For One detecte se uma pessoa está mentindo ou se possui qualquer aparência de má vontade. O Kirk ficou mais forte com a mistura de vários outros Kirks ao longo dos anos. O Kirk foi roubado do ancestral de Naomasa Tsukaushi. Kirk de lâmina de barbear sem nome, este Kirk permite que All For One crie lâminas de barbear em forma de crescente. Kirk Oose sem nome, este Kirk permite que All For One gere uma substância de aparência suja que pode cobrir e dissolver uma área. Kirk de boca sem nome, este Kirk permite que All For One transforme a carne em sua mão em uma boca que pode ser disparada para atacar.
Kirk de detecção de vibração sem nome. Este Kirk permite que All For One aprimore seus sentidos sobre o que está ao seu redor. Ele o usa junto com o infravermelho para compensar sua falta de visão e audição, ao mesmo tempo em que lhe dá uma consciência sobre-humana do mundo ao seu redor. Kirk de cola sem nome. Este Kirk permite que All For One gere uma substância semelhante à cola que pode ser usada para unir instantaneamente peças quebradas. Ele usou junto com Rivate Stab para tentar consertar sua máscara quebrada. Peculiaridade de endurecimento sem nome. Este Kirk permite um pouco que All For One endureça sua pele excepcionalmente. Ele roubou esse Kirk de um lutador no Underground Masquerade. Peculiaridades anteriores. Peculiaridades obtidas via All For One e depois passadas para outros. Armazenamento de energia. Um Kirk sem nome que permitia que All For One armazenasse energia. Ele deu a seu irmão mais novo para tentar forçá-lo a ficar do seu lado, fazendo com que ele se fundisse com seu Kirk e criasse o Kirk One for All. Navel Laser. Nibiru RZ. Este Kirk permite ao usuário projetar feixes de laser cintilantes de seu umbigo. Este Kirk foi dado a Yuga Aoyama. Transforming Arms. Em Y Surude. Este Kirk permite ao usuário mudar de forma seus braços. Este Kirk foi dado a Rude para tentar torná-lo um lutador melhor. Toupeira. Mogura. Este Kirk permite que o usuário crie garras semelhantes a toupeiras de seus dedos, bem como espinhos nas costas, para cavar a terra. Este Kirk foi dado a Gigantomachia com o propósito de se esconder no subsolo. Overclock. Obkuroku. Este Kirk permite ao usuário estimular a percepção de informações do cérebro, concedendo-lhes maior velocidade, reflexos e uma melhoria em seu fator de cura. Este Kirk foi roubado de O'Clock e dado ao número 6. Aumento muscular. Kinniku ZKY. Este Kirk permite ao usuário aumentar o poder de seus músculos, mudando sua aparência. Este Kirk foi dado ao Ulfraun para ajudar em seu incidente. Airwalk. Elku. Este Kirk é capaz de permitir que o usuário levite no ar. Este Kirk foi dado a Lady Nagan como pagamento para capturar Izuku. Kirk de autodestruição sem nome. Este Kirk faz com que o usuário se autodestrua em uma grande explosão. Este Kirk foi secretamente dado a Lady Nagan caso ela falhasse em sua missão. Body Bull. Gu. Este Kirk aumenta o usuário para um tamanho imponente, aumentando muito sua força. Este Kirk foi dado a Spinner para conceder-lhe poder extra na guerra final. Skalemayu. Sukeiro Meiru. Este Kirk cobre o usuário com lâminas semelhantes a escamas, juntamente com maior força e defesa. Este Kirk também foi dado a Spinner ao mesmo tempo que Body Bull. Vários Kirk sem nome. All For One transferiu vários Kirks para lutadores no Underground Masquerade, incluindo um poder baseado em eletricidade, características semelhantes a bestas, tornando o usuário parecido com uma tartaruga com uma carapaça pontiaguda e um canhão nas costas, concedendo ao usuário asas em lugar de armas, dando ao usuário foices de braço, tornando o usuário parecido com um lobo, um intensificador de força e uma transformação reptiliana. Também é possível que ele possuísse alguns, se não todos, os Kirks possuídos por seu Nomu, bem como os Kirks adicionais de Gigantomachia. Também é possível que ele ainda retenha alguns dos Kirks transferidos como duplicatas. Movimentos definitivos. Ultimate Kirk Combination. All For One utiliza a combinação mais forte de Kirks que ele atualmente mantém dentro de seu corpo para melhorar muito seu braço direito, combinando os Springleak Links, Multiplier, Hypertrophy, Rivet, Airwalk e Spearlick Bones, bem como 4 Kinetic Booster peculiaridades e 3 peculiaridades do intensificador de força. Esta combinação de Kirks é o que All For One tentou usar para matar All Might. Impact Recoil foi posteriormente adicionado a esta combinação para melhorar suas chances de derrotar All Might. Equipamento. Máscara de respiração. All For One sofreu sérios danos em sua batalha contra All Might e agora tem dificuldade para respirar. Ele usa essa máscara para compensar. Depois de escapar do Tártaro, All For One agora usa uma versão atualizada desta máscara depois que a anterior foi destruída por All Might. Ambos foram criados por Kyūdai Garaki. Rewind Drug. Criado por Kyūdai com base na amostra da Kirk Destroying Drug de Shia Saikai, esta versão se concentra no efeito original de Rewind e restaura o corpo de All For One de volta ao seu estado primordial. No entanto, ele só pode ser usado uma vez como último recurso, pois acabará retrocedendo All For One para fora da existência. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!